cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerantes com o próximo. Bom, acho que vale lembrar que queixa frequente é receita certa de tristeza, de doença e de solidão. O mundo realmente passa por momentos complicados, onde as queixas são frequentes em todos os lugares que vamos. Estamos queixando e recebemos queixas, mas é importante que tenhamos vigilância para que a queixa frequente não se torne o nosso texto diário. Joana de Ângeles nos lembra que suplicamos todas as dificuldades pelas quais passamos antes de encarnar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, Kardec nos lembra que a grande parte dos problemas pelos quais nós nos queixamos é consequência da nossa imprevidência, da nossa ambição, do nosso egoísmo, nada tendo a ver com a vida passada. A neurociência já veio confirmar os malefícios das queixas da mente do pessimista. Ele já explica a mente, como funciona a mente do pessimista e seus efeitos deletérios. Já explica que, realmente, a queixa se torna um vício através da adaptação cerebral. Explica que, realmente, é contagiosa, que ela contamina as pessoas com quem vive, o queixoso. Diante de um dia que está propício à queixa, a sugestão é o recolhimento para oração e meditação, para que a gente consiga neutralizar as nossas energias, aceitar com resignação as dificuldades, as nossas e a do próximo, e agradecer sempre, antes da queixa, pelo milagre da vida. Boa palestra a todos, muita luz e equilíbrio. Amorável Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, nesta noite que aqui estamos para nos aproximarmos ainda mais de Ti, para sentirmos a paz, Senhor, a paz que há dentro de Ti também vibrar dentro de nós. Como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o Nelson Tavares, trabalhador da casa, nos estudos que ele irá fazer junto conosco, para compreendermos melhor os seus ensinamentos. Graças a Deus. Não acredito. Pode ser. Boa noite, gente. Falei para ele assim que eu estou nervoso. A Naili acabou de me dar o tema. Trabalhador da última hora é o tema da... É uma aula prática, portanto, né? É uma aula prática. Ai, meu Deus, só Deus na minha vida, né? Quem manda a gente ser devedor? Bom, eu pensei muito em trabalhar com vocês. Mas vamos começar da referência que não dá errado, né? Vamos pensar em Joana de Ângeles. Quando ela acabou de me dizer agora, eu lembrei de Joana, que para mim é uma das trabalhadoras exemplares que a gente tem como modelos para a gente seguir. O Espiritismo mostra para a gente, está lá no Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo. Mas a gente tem diversos exemplos que podem ser seguidos por que bons exemplos. E um deles, sem dúvida, é o da mentora da casa, Joana de Ângeles.
Me recordo que Joana, numa das suas encarnações, a reencarnação mais recuada que a gente conhece de Joana, Joana de Cusa, Joana vai em busca de Jesus. Joana foi contemporânea de Jesus nessa encarnação e ela vai em busca dele para que Jesus, de alguma maneira, chancelasse o seu trabalho no campo do espiritismo. Muitos procuravam Jesus, tentando serem discípulos do mestre. E eles recebiam de Jesus orientação do largai tudo e segue-me. E muitos não seguiram. Porém, Joana, diferente da maioria desses muitos outros trabalhadores, recebeu uma recomendação ligeiramente diferente de Jesus. Quando Joana vai a Jesus e diz: tudo aquilo que você fala, Jesus, me atrai. As tuas palavras ecoam no meu íntimo como verdadeiro bálsamo, porque são valores, ideias com os quais eu me afino, e, aliás, valores esses que ela não encontrava não encontrava eco nas suas relações familiares e sociais. Então, ela vai, de alguma forma, esperando esse convite de Jesus e desejando que Jesus a acolhesse como uma trabalhadora do seu evangelho. E ela, surpreendentemente para suas expectativas, escuta de Jesus que há muito trabalho sim, mas que o trabalho dela, naquele momento, era no seio da sua própria família. Acontece, porém, que mais adiante, o marido de Joana, nessa encarnação, que era uma pessoa absolutamente influente no Império, ele acaba não dando continuidade a todo esse prestígio, porque as questões políticas, a gente sabe como é que funciona, quem é o da vez, lá para frente, pode não sê-lo mais. E Joana vive uma verdadeira crise que é financeira, que é de estrutura familiar. E Joana, neste momento, põe-se a cuidar dos filhos das patrícias da época e também, a partir dessa oportunidade, dos doentes, dos excluídos e daí por diante. Queria que a gente pensasse, a partir dessa vida de Joana, dessa experiência de Joana, o que representa a ideia do trabalhador da última hora. A passagem dos trabalhadores da última hora, vou confidenciar, sempre me causou uma certa angústia, porque eu não conseguia entender essa lógica de que alguém chegava e se oferecia para o trabalho e trabalhava o dia inteiro e ganhava um valor que foi combinado. Né? Tudo bem, aquilo que foi combinado. Vinha outro, uma hora depois, e outros eram também convocados para trabalharem, e trabalhava até o final da tarde, só que uma hora menos e assim por diante. Até que os últimos convocados trabalhavam muito menos do que os primeiros. E quando o empregador, né, o dono da terra, chegava para remunerar, era curioso que aqueles que chegaram primeiro pensaram, se quem chegou por último, ele ofereceu a mesma coisa, que estou trabalhando mais, o que é lógico que eu vá receber mais, porque a gente deve dar a cada um segundo a medida da sua necessidade. Se trabalhou mais, ganha mais. E ele diz, não, vou te dar a mesma coisa, eu estou tirando alguma coisa de você, ou eu estou te dando exatamente aquilo que a gente combinou. Diante desse contexto, isso me causava certa estranheza, porque, pela lógica material, eu não conseguia, naquele momento, entender por que, se esse se dedicou mais, não tem direito a mais, né? Porque Jesus não trabalha com o princípio da justiça. Se a gente pegar do ponto de vista do trabalho material, nem das leis trabalhistas, isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas pela lógica espiritual, e voltando lá para Joana de Ângeles, a gente começa a ter alguma luz sobre essas questões. Veja que Joana se oferece a Jesus para trabalhar na divulgação do seu evangelho. Só que cada um de nós, dentro das nossas potências, dentro das nossas características e dentro do nosso planejamento, tem determinadas tarefas para as quais nós somos muito cuidadosamente preparados, orientados. E na realização dessas tarefas, ninguém melhor do que nós temos condições de exercer aquela atividade. É muito sedutor, em alguns momentos, realizar tarefas que parecem mais importantes, seja pela posição social, seja pela relevância, seja por qualquer motivo, a gente se sente, não raro, atraído por realizar determinadas atividades.
Acontece, porém, que o mérito que a gente colhe do ponto de vista espiritual, quando a gente desencarna, nem sempre é aquele que a gente imagina pelas tarefas que a gente imaginou. Há um conhecido trabalhador do movimento espírita que narra que depois que desencarnou, julgava que teria uma condição espiritual razoável, satisfatória, equilibrada, por conta do muito trabalho que ele realizou, da casa espírita que ele dirigiu, por conta do movimento que ele realizou, de tudo que ele praticou. E ele foi, sim, bem acolhido, mas o que ele narra de curioso é que o mérito espiritual que ele colheu daquela experiência não foi o que ele imaginava. Aquelas tarefas a que ele atribuía maior relevância não foram aquelas que conquistaram para ele efetivo mérito. E isso lhe causou grande surpresa. E por quê? Porque os mentores explicaram para ele que a tarefa mais bem realizada, a tarefa que surte maior mérito do ponto de vista espiritual, não é aquela que tem maior relevância social e nem mediúnica. É aquela que auxilia o espírito a resgatar de maneira mais completa os débitos que ele contraiu nas existências anteriores. Quando Jesus orienta que nós não concluiremos a nossa jornada evolutiva, se é que se conclui porque ela é eterna, mas se a gente não conclui essa primeira fase, né, da busca da perfeição relativa, enquanto a gente não paga até o último ceitil, ele nos dá uma advertência muito positiva de que, em primeiro lugar, as nossas tarefas são de resgate das dificuldades que a gente contraiu, porque são elas que nos colocam em equilíbrio com a lei de Deus. A experiência no movimento espírita, do pouco que a gente conhece, nos revela um anseio muito grande, em especial de quem chega à doutrina, na tentativa, vamos dizer, de alcançar uma condição de satisfação interna. Cada um de nós estabelece metas internas, isso é natural, é da condição humana. A gente quer fazer coisas, a gente quer realizar projetos e a gente idealiza coisas. A gente, por exemplo, observa que algumas pessoas, tratando das questões aqui dos cursos, às vezes as pessoas pretendem fazer alguns cursos cujos pré-requisitos ainda não foram preenchidos. O que a gente está observando nisso? Às vezes, algumas questões, por exemplo, de ordem mediúnica, me angustiam de tal forma que eu quero, por exemplo, fazer o curso de orientação mediúnica sem ter feito o Livro dos Espíritos, sem valorizar, por exemplo, a relevância que constitui o mérito e a preparação para cada tarefa. O trabalho certo, exercido na hora errada, pode constituir motivo de queda para o trabalhador, em especial porque não se trata só de trabalho do ponto de vista material, mas de toda uma complexa relação que o plano espiritual tece para que a gente esteja naquele lugar. Eu vou confessar, e conversava com um amigo há pouco tempo sobre essas questões, que a vida, quando está difícil, e a gente tem vivido momentos difíceis, ela exige de nós um equilíbrio muito grande nas escolhas das tarefas para as quais a gente é chamado. Se vocês repararem, o mundo evoca que a gente esteja em muitos lugares e ao mesmo tempo. Daí a falta de tempo ser uma crise generalizada. Às vezes falta mais tempo do que dinheiro na vida das pessoas, porque tempo é algo com que a gente ainda não aprendeu a lidar. Mesmo tendo tanta facilidade tecnológica, mesmo tendo tanto tudo, tendo metrô, né, que facilitaria em tese que a vida acontecesse mais rápido, a gente hoje tem uma crise na administração, na gestão do nosso tempo. Mas eu venho defendendo nos últimos tempos, e uso isso como parâmetro para avaliar as minhas próprias mazelas, que essa crise que a gente tem na administração do tempo se dá, muitas das vezes, pela falta de valores muito consolidados de o que constitui as nossas prioridades. As nossas prioridades. A gente tem falta de tempo, na verdade, não tem falta de tempo. O que a gente tem é excesso de questões que nos colocam numa perturbação de atividades tão grandes que a gente não consegue privilegiar o que é mais importante. Existe uma bobagemzinha que rodou pela internet um tempo, que falava assim: se você está lavando louça, e aí de repente toca o telefone, você precisa atender, e a criança chora, e coloca assim várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que você faz primeiro?
E aí você respondia e logo abaixo dizia assim, se você fez tal coisa primeiro, é porque... Aí começava a fazer uma leitura psicológica das escolhas que a pessoa fez naquela estrutura toda. Se você atende o telefone, você é uma pessoa ansiosa, preocupada, porque é a curiosidade que te move, você não sabe sequer quem está tocando, e daí por diante. E o que me chamou muito a atenção é que, assim, se a gente tiver um condicionamento, a gente estiver preparado e atento para isso, a gente vai dizer, ah, não, o filho chorou, tem que atender, porque é criança. E isso também constitui um equívoco. Porque nem sempre, quando um filho demanda atenção, por exemplo, necessariamente a primeira coisa que eu tenho que fazer é correr para dar atenção, porque também isso constitui uma falta de valores adequados que vão te ajudar a tomar decisões em momentos difíceis. Aonde eu quero chegar é que Joana, movida pelo amor que demonstrava para Jesus desde o começo, Joana já tinha uma convicção que ela desejava. Ela sentia que precisava trabalhar no campo do bem, divulgando a boa nova. Porém, Jesus mostra para ela, pelo cumprimento dos deveres familiares, que os caminhos para a gente executar esses deveres são mais variados e mais complexos do que a gente possa enxergar num primeiro momento. Se a gente olhar para a trajetória espiritual de Joana, ela veio consolidando cada aspecto relevante da sua personalidade numa vida diferente. E se a gente observar a própria revelação disso para Divaldo, a gente percebe o progressivo amadurecimento que Divaldo passou para ter, vou chamar a mesma palavra, maturidade de receber essas informações. Joana não revelou para Jesus, Divaldo, senta aí, Divaldo, que eu vou te contar. A última vida foi essa, a anterior e a anterior assim, numa tacada? Não foi assim. Aos poucos isso foi sendo tratado, aos poucos isso foi sendo revelado. E não é que ela venha dizendo de acordo com que a curiosidade dele veio sendo demonstrada. Porque a curiosidade de Divaldo acerca de quem seja Joana se deu desde o primeiro momento quando ele queria um nome, e ela deu um pseudônimo, não um nome. Primeiro ela disse, um espírito amigo, a semelhança de como ela assina lá no Evangelho. Depois ela deu um outro pseudônimo, Joana de Ângeles, porque ela não queria que aquele trabalho nascente constituísse empecilho, seja por vaidade, seja por assédio, de qualquer natureza. Então ela vai revelando aos poucos. Não é que o trabalho de Divaldo não tenha sido de grande envergadura desde o começo, foi. Mas a preparação que Divaldo foi recebendo desse espírito amigo e sábio foi paulatina e gradativa, de acordo, primeiro, com o amadurecimento que esse espírito encarnado demonstrava, e segundo, com as necessidades do trabalho que vinha sendo construído. Essa complexa relação entre o que eu posso oferecer e o que o trabalho exige de mim é algo que todo trabalhador na seara espírita deve refletir e amadurecer, porque o adiantamento dessa ordem natural pode constituir importante motivo de queda. Se a gente observar a maneira como Joana conduz os trabalhos desta casa, a gente vai perceber desde a salinha, a vinda para cá, e uma outra salinha aqui, e o aumento do auditório, e mais um aumento, e mais um aumento, e mais uma sala. Esse progressivo caminhar da instituição... Quer desabafar, Iraci? Quer, aproveita, desabafa. Não termina nunca. Não é assim? Né? Desculpe, Iraci, falei. Termina nunca, né, amigo? Porque assim, o trabalho vai se consolidando e olha para o auditório, Iraci. Não cabe mais, Iraci. Eu não sei como é que o Clóvis resolve essas coisas, mas não cabe mais. Você tem que ir para o lado, né, agora. Está percebendo? O que eu estou dizendo para vocês é que, nas minhas reflexões sobre o trabalhador da última hora, é que nós não valemos para Jesus aquilo que a gente faz em quantidade, nem enquanto a gente aparece para realizar esse trabalho. O amor que Jesus tem por nós, na condição de Pai, é tão profundo e é tão incondicional que se eu chegar na última hora e realizar com o meu coração aberto e da melhor maneira que eu puder este trabalho, eu terei, aos olhos de Deus,
o mesmo valor daquele irmão que está na estrada há muito mais tempo. Porque se assim fosse uma premissa verdadeira, o primogênito de toda a família deveria ser mais amado por todos os pais. Porque ele chegou primeiro e tem um lastro de história, de encarnado, construído com aquela família, que lhe daria mais mérito. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Não faz sentido. O que faz sentido é, independente da hora que você chegue na minha vida, meu filho, a tua importância de estar aqui exercendo um papel que só cabia agora, porque foi a hora que você chegou, é tamanha que você tem, para mim, o mesmo valor que todos os outros que construíram comigo uma história mais alargada. Esse raciocínio me ajudou demais a entender que o trabalhador da última hora, aquele que chega agora a esta casa, ou a qualquer outra casa, ou a qualquer outro trabalho social, ele deve ter a acolhida, a relevância, o carinho e o mérito que todos os outros que estão desde o começo e também precisam ser respeitados por essa história, por essa contribuição. Mas chegaram primeiro, sei lá por que chegaram primeiro. Jesus sabe por quê, mas a nós não cabe discutir essas questões. O nosso papel é entender, dentro da estrutura orgânica na qual a gente se insere, qual é o nosso papel. Porque a gente chega sempre, como diz Chico, no lugar certo, na hora exata, com as pessoas adequadas, com os recursos de que precisamos, trabalhando onde precisamos também, para que o nosso papel seja efetivamente competente. Não dessa competência material, dessa competência elaborativa que a gente conhece, mas daquela que oferece para cada complexo trabalho a contribuição que é devida. Há uma cultura indevida de julgar que certos trabalhos são menos importantes que outros. E retomando o amigo, o companheiro do movimento espírita, cujo nome eu não digo por questões éticas, né? Apesar de isso ter sido feito em reunião pública, não está publicado, ele falava, o meu trabalho com as crianças na evangelização foi o que me trouxe mérito, porque em algum momento eu deseduquei muitas pessoas, espíritos esses que estavam reencarnados naquele contexto. O lar de idosos que eu levantei, a instituição espírita que eu fundei e as coordenações que eu exerci dentro da própria Federação Espírita Brasileira foram importantes para o movimento, mas não constituíram para mim tamanho mérito quanto aquele trabalho. A gente nunca sabe qual é a nossa história regressa, que nos coloca na condição de devedores. A gente tem a convicção de que todos devemos, mas onde estão os nossos débitos, a gente efetivamente não tem dimensão disso. Eu tive uma vez uma aluna, porque antes de trabalhar com adulto, eu trabalhei com miúdo. Já falei isso? Não sei se eu falei. Foi uma fase meio difícil, assim, sabe? Trabalhar com criança muito pequena não é exatamente, não é fácil, não é fácil. E eu tive uma aluna, uma menina, devia ter uns 9 anos, por falta disso, pela série eu acredito que seja 8, 9 anos. E a danada da miúda era bonita, bonitinha e tal, mas era uma peste, sabe? Era muito difícil. E por quê? Porque ela era muito inteligente. Criança muito inteligente dá um trabalho terrível, vocês sabem disso, né? Era muito inteligente. E aí, uma vez, eu tenho a mania de pedir às pessoas para participarem do negócio. E aí eu dizia, fulana, ela diz, não falo. Eu digo, não, você vai falar sim, ajuda, participa, tentando motivar. E ela não falava. E aí eu já tinha conseguido praticamente a adesão de todo mundo e a criatura, nada, resistente, fechada. Aí eu falei assim, eu vou observar a miúda no intervalo, porque nada como perceber criança nas suas relações, né, com os pares, para a gente entender ali que caminho é esse. E eu me lembro que no intervalo, eu observava que ela tinha um papel de liderança muito bom, o que é péssimo para professor. Porque quando tem um líder, que a pedagogia chama de líder negativo, que a expressão é horrorosa, uma criatura resistente ao professor e que tem papel de liderança junto aos colegas, eu estou frito na mão dela, né? Porque ela faz o que quiser de mim, porque saiu do intervalo, ela fica ali fazendo uma lavagem cerebral, depois o povo me perturba. E eu vi que a miúda tinha um papel de liderança. Ela não, porque eu fiquei pensando, será que ela é tímida? Será que ela não quer falar porque é tímida? Pode ser, né? Vai que rola, timidez e tal. Nada, não era tímida, nada falava e determinava que brincadeira ia fazer e tal. De que essa peste quer comigo, meu Deus? Me ajuda a entender por que essa menina é desse jeito. E aí eu comecei a perceber que ela tinha um traço de vaidade, que é também, de alguma forma, um papel de todo aquele que exerce liderança, porque isso move para frente, né? Isso é um chamamento.
E aí eu me lembro que eu falei assim, sabe de uma coisa, vou mexer com a vaidade dessa criatura, vamos ver no que dá. Aí numa aula, eu fiz uma pergunta muito difícil, e falei assim, bom, como ninguém foi capaz de responder, e dei uma olhada para ela, como quem diz, eu acho que a danada sabe responder, mas eu vou ver, agora é a vez, se ela tiver que falar, é agora, porque... Então, como ninguém respondeu, ela levantou o dedo. Eu disse assim, não, eu não quero que você faça, sabe por quê? Porque eu te pedi várias vezes para você participar, e você disse que não queria. Eu respeito você, eu respeito profundamente você, eu não posso te pedir para você falar agora. Então, aí continuei. Ela ficou para morrer querendo falar, para dizer que... Mas eu sei, eu quero mostrar que eu sei, não sei o quê. Aí ela veio no final e dizia assim para mim, olha só, peste de 9 anos. Professor, você foi preconceituoso comigo. Sim, você foi preconceituoso. Já imaginei chegando a casa, falando com a mãe, vindo do conselho tutelar, já imaginei o barraco armado, né? Aí a gente pede ajuda... Hoje eu peço ajuda da Joana Diante, que naquela fase eu estava muito na fase do doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, me ajuda com essa criatura, né? E aí, ele disse assim, me ajuda com essa criatura. Eu digo, olha só, você tem 9 anos e é muito inteligente, mas você tem que aprender a fazer escolhas. Eu estou respeitando a sua escolha. E se eu estou respeitando a sua escolha, você tem que aprender a assumir as escolhas que você fez. Quem fez essa opção não fui eu, foi você. E você está me criticando por eu respeitar você. O que você queria? Que eu te obrigasse a falar? Aí ela já deu aquela paradinha. É engraçado que às vezes a gente precisa dessas sacudidelas. Já perceberam como às vezes a gente precisa? Eu já levei algumas sacudidelas, né, Iraci? Iraci é boa de dar sacudida na gente de vez em quando, né? A gente não gosta muito, mas de vez em quando rolam uns negócios assim, né? Vou contar uma história que uma vez, Iraci faz umas coisas estranhas assim, né? A Iraci uma vez disse assim, eu queria que você viesse para a gente conversar e tudo sobre uma coisa. Quando ele se pede para conversar sobre alguma coisa, não tem coisa boa aí, né? Tem trabalho, tem bronca, tem alguma coisa estranha, né? Quer desabafar, né, Eli? Não, né? Não, também não. Bom, Kenneth falou assim, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí eu falei assim, não, eu vou nada, eu vou chegar perto do horário da palestra, porque assim eu fujo da Iraci. Eu pensei, né? Aí cheguei bem em cima do horário, gente, bem em cima. Gente, quando eu estou descendo esta abençoada rampa aqui, está a Iraci ali, ela não lembra dessas coisas, que ela faz essas coisas, ela não está bem naquele momento. Aí ela estava parada ali na beira daquela escada que sobe para cá, dizendo assim, você não foge de mim, suba agora que eu estou atrasada. Ela foi lá abaixo para me esperar, porque alguém foi fazer fofoca para ela, provavelmente, de que eu estava chegando naquela hora. Não foi alguém do lado, assim, alguém que veio já falando de você. Mas isso é karma, né, Eli? Relaxa, é karma. Não, é assim, é karma, relaxa. O que eu quero dizer? Você sabe que nem sempre a gente tem consciência das responsabilidades que a gente assume. A gente estava falando hoje, é até 15, né? 7h15? 7h10, que horas? 7h15. A gente estava falando hoje do livro Mensageiros, do André Luiz, que é um pouco assim, isso, é um pouco tratamento de choque. Porque quando a gente lê os Mensageiros, a gente toma consciência de que os trabalhadores espíritas, primeiro, são muito preparados para realizarem as suas atividades. Muito. O trabalho de planejamento, de treinamento, de doutrinação no plano espiritual é exaustivo para que a gente possa exercer as tarefas adequadas de acordo com o nosso padrão evolutivo. E o que acontece é que os espíritos completistas, aqueles que efetivamente realizam todas as tarefas que estão previstas para ele, são de número ínfimo entre aqueles que retornam para a colônia espiritual a que André Luiz se referiu, o nosso lar. São ínfimos os espíritas trabalhadores que dão conta do trabalho tal como estava previsto para ele. E a gente observa pelas experiências dos nossos companheiros, e eu acho que André Luiz foi muito feliz, a espiritualidade foi muito feliz na orientação desse livro, porque a gente se sente pra caramba por fazer este ou aquele trabalho, olhando os resultados imediatos, mas a gente efetivamente não tem dimensão do quanto a mais ou do quanto diferente dos trabalhos que a gente quer realizar estava previsto para a gente. Isso é de uma gravidade enorme, porque todos os benfeitores da humanidade vêm reiteradamente dizendo para a gente,
Não há tempo a se perder. Já tem uma frase que eu acho linda, um jogo de palavras, quando ela se manifesta, ela costuma dizer, vocês não podem se perder, não há mais tempo a perder. Ela falou alguma coisa nesse sentido. E isso não é Joana quem fala, é Joana, André Luiz. Se você pegar o ciclo de atividades do Divaldo e as psicofonias que ele dá ao final dessas atividades, que são áudios que rodam por aí, muitos de nós temos acesso a eles, é recorrente, Dr. Bezerra, André Luiz, Joana de Anjos, todo mundo dizendo, estamos em uma época em que o acelerar das coisas nos chama muito rapidamente para que nós não percamos mais tempo na realização das nossas atividades. E isso tudo no momento em que o mundo está muito conturbado, em que as nossas questões interiores afloram de uma maneira perturbadora, muito sensível. A gente lembrava hoje também no curso mais cedo, que anos atrás, a principal causa de afastamento do trabalho eram questões ortopédicas, questões vinculadas à estrutura e tal. Com o avançar da ciência, com a melhoria de remédio e daí por diante, a gente sequer precisa mais sentir tanta dor ou ter tanto problema disso, porque tem RPG, tem remédio, tem cirurgia, tem prótese, e a gente vai resolvendo isso. Hoje, mais de 50% das causas de afastamento de trabalho declaradas são causas psicológicas. São causas psicológicas. O que demonstra que a humanidade vai progredindo e as nossas demandas vão mudando. Lembra que a gente disse antes? São duas coisas que basicamente determinam qual é o nosso papel, o do trabalhador, o de primeira ou de última hora, nos círculos de atividades em que ele atua. A gente tem que pensar na maturidade do trabalhador para exercer aquele trabalho e a necessidade do próprio trabalho. É nessa conjugação que a gente encontra o nosso trabalho. O povo da física, que faz gráfico, lembra? A gente tem dois fatores, o da vertical e do horizontal. Um são as minhas necessidades na busca de Deus, e o outro são as necessidades do trabalho, que é constante e não termina nunca. Quando a gente se coloca num ponto dentro desse gráfico, ou a gente está mais alto ou mais baixo dentro da nossa evolução, dentro da nossa preparação, e mais adiante ou menos adiante dentro da linha do trabalho desde que ele começa. Alguns se preparam para vir dar continuidade para um trabalho, que às vezes é mais difícil do que começá-los. Porque quando já vem com uma referência, com uma estrutura, e vem uma pessoa que não tem as mesmas características de quem o começou, para dar continuidade, esse trabalho é muito difícil. Mas também começar, por ser precursor, tem um outro grau de dificuldade. O que eu quero dizer é que cada atividade tem uma complexidade, uma especificidade, que é peculiar às nossas habilidades. E é nesta curva que a gente se situa. Os amigos espirituais são muito sábios, e eles nos conhecem profundamente, mais do que nós, que pelo véu do esquecimento não lembramos o que nós já fizemos antes. Eles conhecem. Então, a capacidade de nos situar, de acordo com o que a gente vem crescendo e o trabalho vai evoluindo, é muito grande. Razão porque, acredito que toda casa bem orientada, como a gente observa, tem na sua direção pessoas que têm esta habilidade, e a gente precisa reconhecer que esta é uma das grandes habilidades da Iraci, de saber onde cada um de nós precisa estar, porque ela é disciplinada, porque ela tem uma sensibilidade perceptiva e tudo mais. Isso a gente precisa reconhecer. Só que, quando o chamado vem, a gente cria uma expectativa de salário, lembra? Lá do trabalhador e tal. A gente cria uma expectativa de salário que nem sempre corresponde à realidade daquilo que o empregador está disposto a nos dar. E a gente começa a fazer parâmetros comparativos que nos colocam na condição de credores, quando a rigor somos todos muito mais devedores. Então, o trabalhador da última hora, aquele que chega com uma estrutura já montada, precisa, antes de tudo, ter a sensibilidade de perceber que o trabalho já está em andamento e o papel dele é de agregar a estrutura que já existe. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que o recebem precisam ter a consciência de que esta nova identidade sempre mexe na estrutura. Eu costumo dizer que toda família, composta, por exemplo, de 3 membros, quando chega o quarto, com as suas características que se esbarram com as outras que já estão ali estabelecidas, gera uma necessidade de rearrumação. Há um incômodo, há um desconforto com a presença que aquele miúdo que chega gera para aquela estrutura, que já não é mais a mesma. O irmão mais velho tem que lidar com a divisão do tempo, da atenção.
O mais novo tem que lidar com o fato de que ele é mais novo, merece mais atenção, mas ele não é mais importante. Os pais têm que aprender a se dividir, coisa que não precisava fazer enquanto havia um único filho. Todo novo elemento num grupo social de qualquer natureza exige daqueles que já participam desse núcleo uma adaptação para receber esse membro, não apenas do ponto de vista da receptividade, braços abertos, mas da acomodação daquele perfil dentro da estrutura do trabalho. Isso não é um processo fácil, e neste processo já nos alertaram os benfeitores. Dentro das próprias casas espíritas haveria trabalhadores que causariam dissensões. Essas dissensões são decorrentes dessas características pessoais, mas também do fato de que nos foi alertado de que o movimento espírita receberia dentro do próprio movimento pessoas que colocariam em xeque, inclusive, que já estava consolidado. Por exemplo, uma coisa que é absolutamente consolidada é o papel da codificação do Pentateuco kardeciano na orientação dos nossos trabalhos. Isso é uma questão pacífica. Quem pretende trabalhar ou pensar em qualquer estrutura para além disso, está fazendo alguma coisa que não tem cara de doutrina espírita. Apesar disso, não raro, e dentro da FEB, dentro das casas, em palestrantes badalados, o que a gente às vezes observa? Questionamentos sutis ou menos sutis dos próprios postulados kardecianos. Então, isso tudo constitui motivo de muita atenção. Até que ponto eu consigo perceber se uma ideia trazida para um determinado grupo é uma ideia que pode contribuir para a melhoria do trabalho, né, porque a melhoria é constante, ou aquilo constitui um elemento de perturbação? A rigor, a gente vai seguir a recomendação de Kardec. Não avalia segundo os teus próprios valores, medita com cautela, com base naquilo que a doutrina aponta, e as coisas ficarão claras. Com o tempo, gente, toda a verdade aparece, não tenham dúvida. A verdade não demora a surgir, a vir à tona. O que a gente precisa é ter também o equilíbrio. E isso, em geral, a doutrina faz melhor do que a maioria das outras religiões, até porque estamos aqui, a gente pode falar bem da doutrina espírita, né? Em diversos credos, o perturbador, o desequilibrado, o obsessor, dê o nome que você quiser, ele me fugiu a palavra, ele é exorcizado, ele é expulso, cada um vai usar ali, né, um nome diferente para se livrar da criatura, porque a meta é o quê? Se livrar do problema. A doutrina espírita reconhece que o obsidiado é tão importante para Deus quanto o obsidiador. Razão porque, no trabalho de mesa mediúnica, o obsidiador não é expulso, ele é acolhido, esclarecido, socorrido, orientado, amparado. Percebe a mudança de valores? Então, quem quer que chegue a um trabalho, e qualquer que seja a contribuição que ele traz, é fundamental que ele seja acolhido. Porém, a gente tem um olhar muito romântico de que ser bom e evoluir significa ser anuente com as dificuldades da pessoa. E não é isso. O próprio Divaldo, num livro fininho, que tem um triângulo que mostra, que fala da casa espírita. Eu estou tenso demais para lembrar dos 3 verbos, tá? Mas tem lá o livro fininho e tal, fala dos 3 verbos que são a linha e a meta das casas espíritas. Espiritizar, já veio aos poucos vai vindo. E humanizar, bom, é isso. Nesse livro, o Divaldo vai dizer assim: todo trabalhador deve ser acolhido nas casas espíritas, porque a laborterapia é terapia para a cura das mazelas morais. A laborterapia é procedimento terapêutico que vai socorrer as pessoas. Só que a gente tem que estar no lugar certo. Então a criatura é desequilibrada e não gosta de gente. Vai botar na evangelização para fazer o quê? Para esganar as crianças? Para espantar o povo da casa espírita? É isso que vai fazer? Não pode, não é? Ela tem um lugar, mas este lugar tem que ser pensado com muita cautela. Com muita cautela. E queria dizer que as pessoas não ficassem chateadas quando elas saem dos seus lugares.
Porque, às vezes, a nossa tarefa já foi cumprida, a gente já cumpriu uma trajetória, a gente já aprendeu um monte de coisa, aí, de repente, vem alguém por alguma razão e nos tira daquele lugar e nos coloca no outro lugar. Dá aquela sensação de que não respeitaram a trajetória que eu tracei até ali e me tiraram. Quando a rigor está a espiritualidade mexendo muita coisa para te dar a oportunidade de novos aprendizados, você está criando resistência. Vou fazer referência, para concluir, a um videozinho do Rossandro Klinge, que também rodou por aí bastante no Facebook, quando ele falava do receio que ele teve quando ele tratou de suicídio no seu último livro. Ele falava que não sabia como as pessoas receberiam aquela informação, porque, de um lado, muitos poderiam se sentir identificados com ele e ajudados. Poxa, você passou por essa dificuldade, então me fico mais tranquilo, porque você superou, você está aqui agora, né, palestrando e tal. Mas, por outro, ele tinha muito receio das críticas, porque como é que alguém que pretende se suicidar quer falar sobre doutrina espírita, esse desequilibrado? Ele não sabia como, a rigor, isso ia ser recebido pelas pessoas. E ele diz assim, ele largou tudo dentro de casa para ir fazer um projeto, não disse qual. E a mãe chegou e disse assim, meu filho, não vá porque vai dar errado. Gente, quando mãe fala um negócio desse, é melhor pensar com cuidado, né? Porque mãe tem uma intuição que só Jesus, né? E ele disse, meu filho, não vá porque vai dar errado. Eu disse, mãe, eu vou. Eu disse, então me prometa uma coisa, volte vivo. Volte vivo, porque se der errado, volte vivo que você será bem recebido. Ele disse que foi, ousou, passou acho que 2 anos na tentativa dos seus projetos e deu tudo errado. Tudo errado, absolutamente errado. Derrocada total. Na condição de filho pródigo, sabe aquela coisa, dilapidei tudo, já era, deu ruim, tem que voltar agora. E ele diz que uma noite, quando ele se deu conta de que deu tudo errado, ele pensou muito no suicídio, pensou demais no suicídio e chegou à beira da varanda diversas vezes e não teve coragem de se matar, porque ele já tinha se iniciado na doutrina e tudo que ele aprendeu na doutrina vinha à mente dele, cobrando dele uma conduta de sobriedade. Ele disse que passou e tal, voltou para casa, foi bem acolhido e tal, e iniciou um trabalho numa casa espírita. E neste dia, uma pessoa disse, olha, o presidente da casa quer falar com você. Ele foi, e aí, quando ele chegou, ele estava presenciando um fenômeno de psicofonia, o que o povo chama aí de incorporação, para ficar mais claro para quem é novo na doutrina. E o mentor da casa, manifestando-se pelo instrumento mediúnico do médium, disse para ele, meu filho, como você deu trabalho naquele dia. Como você deu trabalho. Éramos muitos, e ficamos muito tempo com você, porque você deu trabalho. Ele pedia naquela noite uma resposta de qual caminho ele deveria seguir. A empreitada profissional em que ele se jogou, deu tudo errado. Ele buscou uma nova profissão, ele buscou a psicologia, acho que está dando certo, né? Porque ele é maravilhoso, maravilhoso. Está dando certo. Ele se engajou no movimento, aquilo tudo serviu de combustível para a sua renovação, e hoje, porque só ele sabia o que ele viveu naquele dia, ele tem a prova da imortalidade, ele tem a prova da fidelidade dos seus mentores espirituais, ele tem, como trabalhador da seara espírita, todo um compromisso que só quem passou pela dificuldade que ele passou sabe a importância do trabalho que ele tem para o movimento espírita. O Sandro é ótimo, mas nós também somos. Cada um de nós é ótimo o suficiente para receber de Deus, dos mentores desta casa, o carinho, o cuidado e a assistência, cujo tamanho a gente não consegue dimensionar. Somos extremamente importantes para as nossas famílias, materiais e espirituais. Joana nos ama profundamente, nos acolheu nesta casa. Não importa em que momento você chegou, quando o salão já estava estendido ou quando estava numa salinha, o seu trabalho é muito bem-vindo nesta casa. E a gente quer agradecer o fato de cada um de vocês estarem aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus.